ensina. Em casa a gente fala, cadê a orelhinha? Cadê o olho? Onde está o nariz? E aí, quando chegam as partes íntimas, a gente dá apelido, porque tem vergonha de falar o nome correto. Qual o problema de falar o nome correto? Olha quanto tabu aí, né? Então, por que que eu preciso falar o nome correto? Primeiro, porque a criança precisa aprender o que é certo, né? Por que que eu vou ensinar uma coisa errada? Outra coisa, se acontece alguma coisa, ela não vai chegar para a professora, para algum familiar, para um amigo e falar: o titio mexeu na minha florzinha. O que que é a florzinha? Né? Ela precisa saber para ela poder se preservar. Né? Então a gente tem, não é dar apelidos, é falar de fato o nome correto de cada parte, falar a respeito da intimidade. O que que é intimidade? Gente, intimidade é um lugar de privacidade, é um lugar que é seu, não é um lugar público, não é um lugar que deve ser exposto. Então, isso é a sua intimidade. A sua intimidade deve ser guardada. Então, aonde que você pode expor a sua intimidade? Sozinha no seu quarto, no banheiro de porta fechada, porque é a sua intimidade. Ah, eu vou ver a intimidade do outro? Não, porque eu preciso respeitar o limite do outro. Isso é sexualidade, né? Falar, respeitar o limite do outro é sexualidade. Olha, aqui você não pode brincar com as partes íntimas do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu amiguinho. Você não pode brincar, porque isso aqui é a privacidade, a intimidade dele. Não pode ser mexida nessas partes. Então, às vezes a gente não fala sobre esses assuntos e aí vem o abusador e começa a brincar, a colocar a mão e vai entender que tudo é uma brincadeira, porque não existe o limite da brincadeira. O que pode e o que não pode brincar? O que é certo, o que é errado. Onde pode tocar e onde não pode tocar. O que é meu, né? O seu corpo. Respeitar o corpo tem a ver com sexualidade. Respeitar o seu corpo. Olha como o seu corpo é bonito, é perfeito. Você foi criada de forma perfeita, única. Você foi criada de forma perfeita, único, exclusivo. Ah, eu tô feia, eu preciso de maquiagem. Não, você é perfeita, você não precisa de maquiagem. Né? E a gente entra em sexualizar a criança cedo demais, né? Ixi, você vê quanta coisa está envolvida dentro da sexualidade? A forma como nós nos olhamos hoje tem a ver com a sexualidade. Quantas mulheres se olham na frente do espelho e não aceitam, não se aceitam, não se veem bonitas, não olham para si e ficam felizes com o que encontram ali. Isso tem a ver com sexualidade. Ela não teve uma boa educação sexual, ela não tem um bom olhar para ela. Se eu não vejo valor, né, no meu corpo, no meu rosto, em mim, se eu não vejo valor em mim, o que que eu vou dar para o outro? O que que eu vou esperar do outro? Ver valor em mim fala sobre me respeitar. Os meus limites, se eu não vejo valor, eu aceito qualquer coisa. Porque eu vou sempre achar que qualquer coisa é bom demais para mim. Então, isso é sexualidade, né? Então, a gente precisa. Tem bastante gente comentando aqui, É, depois a gente tem. Então, a gente vai falando, né? A gente é. precisa ter esse olhar, né? É, quando a gente sabe o que ser evitado quando temos informação. E isso, olha aí que legal, tá vendo, gente? Muito bom. O pessoal tá comentando aqui. Obrigada, pessoal. Odri, você tá falando aí essa questão do nome. Quando eu estava estudando, teve uma menininha que tentou denunciar alguma pessoa próxima para a professora e ela ficava dizendo assim: tia, o meu tio mexeu no meu biscoito. Tia, meu tio mexeu no meu biscoito. E a professora não conseguia entender qual era o problema. Uhum. Tio mexer no biscoito. E o biscoito era o órgão sexual dela. A professora nunca ia imaginar isso na vida dela. E aí depois, quando a menina já chegou mal na escola por causa que tinha sofrido uma violência muito grande, que ela foi entender que biscoito era o órgão sexual da menina. Imagina quanto poderia ter sido prevenido com um simples nome verdadeiro. Exatamente. E aí a gente acha, né? Nós não recebemos educação sexual, né? Porque sempre existiu esse tabu. E aí, por não recebermos, a gente também não faz isso. E aí é um grande problema, porque quando eu não ofereço educação sexual, eu vou, na verdade, o fato de não oferecer, eu já transferi isso para alguém ou para algum lugar. Porque de alguma forma, essa criança vai ter acesso a essa informação. Então a pergunta é: quantos que estão assistindo a live aqui hoje? Quem aqui que está assistindo a live recebeu educação sexual pelos pais? Quem aqui aprendeu sobre sexualidade na escola? Quem aprendeu na internet? Quem aprendeu vivendo na prática? Né? Quem teve acesso e aprendeu, teve conhecimento através da pornografia? E aí vamos lá, né? Hoje as crianças estão
As crianças e adolescentes têm acesso ao mundo na palma das mãos, né? O celular, a internet, com toda essa tecnologia, a gente avançou muito, né? Então, as crianças hoje, elas têm muita informação acessível a elas. Então, a criança é muito curiosa, gente. Criança é um poço de curiosidade. Então, se ela não tiver tudo que ela precisa ali no ambiente familiar ou na escola, ela vai pesquisar e ela vai procurar. Agora, você imagina uma criança procurando na internet o que é sexo? E que tipo de, o que que o algoritmo vai entregar para ela? Pornografia. Aí, na hora que entrega pornografia, essa criança começa a receber esse conteúdo entendendo que aquilo ali é o sexo, de forma brutal, desrespeitosa, a mulher sendo só um objeto de desejo, não tem amor mútuo, não tem respeito, é extremamente violento. E a criança vai entender que é isso. Quantos casos que a gente já não viu aqui de crianças que aprenderam por meio da pornografia e tiveram sérios problemas de relacionamento em casa com os pais? Porque começaram a ter nojo dos pais, imaginando que eles nasceram e foram concebidos daquela maneira, nojenta. Uhum. Então, é uma bola de neve. Então, outros tantos começam a ficar viciados assistindo, aí começam a desencadear outros problemas. E esse tipo de conteúdo para uma criança hoje já é considerado um estupro mental, porque causam danos sérios, são os mesmos danos do abuso físico. Né? Por isso é um tipo de abuso também. Aí é outro tabu. Ah, o que que é abuso? Gente, abuso não é só penetração. Abuso é olhar escondido, ficar espiando, isso é abuso. Abuso pode ser virtual, por meio dos jogos, por meio de palavras, né, que deem essa conotação. Abuso é expor o seu órgão para o outro ver, né, em promover o seu desejo. É pedir para ver, isso é abuso. Abuso é fazer gestos obscenos. Abuso pode ser feito só em conversas. Olha quanto tipo, Sim. né? Então, a gente precisa ter conhecimento. E todos esses tipos de abuso, eles causam traumas. Todos. E muitas vezes a pessoa não consegue reconhecer esses traumas, ela só transfere atitudes negativas em relacionamentos, com a família, com o namorado. Foi o caso da menina do filme, né? Que é uma história real. Ela não conseguia se relacionar, ela tinha muito problema, não confiava nos homens, tudo por quê? Porque ela tinha sido abusada e aí ela não tinha também essa abertura com os pais para conversar, também devia dificultar ela se relacionar com outra pessoa, porque se ela não tinha abertura com os pais, como que ela se abre com o marido? Então, assim, essas coisas vão causando traumas que podiam ter sido evitados se tudo isso tivesse sido vindo lá atrás, né? Exatamente. E a questão, pais, já que eu cheguei nos pais, o seu instituto promove educação emocional, sexual e também ele tem o foco de atuar na prevenção através de pais, educadores e profissionais da saúde. Eu queria que você me desse exemplos assim de como um pai, primeiro, os pais poderiam começar com isso em casa, na prevenção do abuso sexual. Primeiro o pai E, precisa buscar. desculpa, e também o Alex perguntou aqui como é? Como acolher alguém que passou por abuso. Se um pai descobre que a filha passou por abuso, ou o filho também, como acolher? Como a relação dos pais com a questão. Olha, são tão complexos. É, Cada situação é de uma forma, né? para falar tudo. Quem quiser aprender vai fazer a sua, sua Olha, são capacitação. muitos assuntos. Na verdade, tudo é muito profundo, nada é muito simples, né? Mas assim, para dar um panorama mais geral, né? Primeira coisa, quando a criança vem relatar uma situação de abuso, é muito importante que a gente não tenha reações drásticas, né? Porque imagina só, essa criança, para ela chegar a expressar o que está acontecendo com ela teve que vencer muita coisa internamente, né? A gente não sabe se esse abusador ameaçou, né? Falou que se contasse ia matar o pai, ia matar a mãe, ia publicar foto, né, dela nua na internet. Enfim, não sabemos qual é o tipo de abuso emocional que essa criança está sofrendo nesse momento. Então, para ela chegar a falar, ela já venceu muita coisa e ela encontrou naquele lugar um lugar que ela se sentiu segura para pedir ajuda. Hum, Então a gente nunca, nunca, nunca chega e fala assim: "Ah, mentira! Pelo amor de Deus, não faça isso.
Não é possível! Porque na hora que falar isso, essa criança falou, não vão acreditar em mim, já travou, ela já não fala mais. Né? Então, Sim. acolhimento é a palavra. Acolhimento. Ouça, né? Ouça. Nunca pergunte, nunca diga assim, me conta como aconteceu. Gente, não faça isso. Você imagina você fazer essa criança reviver o trauma, contar em detalhes o que aconteceu? É. Né? Então, a conversa precisa ser levada de uma forma muito. De perguntas muito abertas e com muita escuta, com muita paciência no tempo da criança, né? Então, e do Eu, adolescente. Me conte, o que que aconteceu? eu, Deixa a criança falar. né, eu que quero ser policial, né? Um dia, se Deus quiser e permitir, ou investigadora particular. Eu estudo muito criminologia e a criminologia ensina que isso é vítima. Cada vez que você faz uma pessoa que foi vítima ficar contando detalhes de tudo, ela sente Tudo tudo de de novo. novo. De novo. E Exatamente. é até proibido. É, então não pode. E aí a gente fica, meu Deus, mas não. Aí vai contar de repente que é uma pessoa da família que você não esperava, né? E aí você fala, tem certeza? Acabou. O tem certeza já terminou de matar ali. Então escuta, olha, nós vamos resolver isso. Abraça, né? Fala, isso não é culpa sua, né? Reforça. Isso não é culpa sua, você foi vítima dessa situação. Eu vou te ajudar, né? Então, esses são pontos bem importantes, assim, pra gente ter. E, gente, cara de alface, né? Tá destruído, fique destruído por dentro. Não expresse isso pra essa criança, né? Eu já vi criança de não querer contar. Olha que sério isso, da criança não querer contar pros pais com medo da mãe sofrer demais. Já começa que tá no lugar errado a posição dessa criança. Ela já tá querendo se colocar na posição do pai e da mãe, né? Não é papel dela estar nesse lugar. Sim, sim. Então é tão importante a gente ter esse olhar e falar assim, com calma. Deu pra entender? E, Respondi? e como você sugere, assim, uma dica básica? A, Ah, sim, ó, perdão. Eu acho que eu não fui clara, né? Faltou, não, não é só o acolhimento. a Gente, qualquer denúncia, qualquer relato de abuso tem que ser denunciado. É crime não denunciar. Se você sabe disso e não denuncia, você está compactuando com este crime. Não pode, né? Diz que sem denuncie. prevenção, Dri, para os pais, qual que Tá. seria a sua dica básica, assim, de prevenir? Você não precisa falar Sim. muito, mas o mínimo que um pai precisa fazer para o filho. Gente, prevenção é conhecimento, né? O pai precisa buscar conhecimento, ele tem que se informar, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que entender sobre o assunto, se aprofundar, pesquisar. Entra lá no Instituto Carvalho, segue, busca conteúdo, se inscreve depois para os cursos que vão vir a seguir. Mas buscar conhecimento. Então, de ordem básica é assim, ó, afetividade. Precisa ter afetividade no seu relacionamento familiar com seus filhos, muito carinho, muita afetividade para que o seu lar seja um ambiente que essa criança se sinta segura para se expressar, para falar. Ajudar essa criança a entender o que é limite, né? O que é limite corporal, onde pode tocar, onde não pode tocar, dar nome correto às partes, básico, dar nome correto às partes, entender o limite, entender o que é privacidade. Tá? E saber quem é a rede dela. Eu brinco assim, aqui, uma regra que eu sempre dou em todas as lives, assim, a gente fala, olha, a gente tem a regra dos dedinhos, né? Você ensina para sua criança, para o seu adolescente. Se alguém tocar em alguma parte íntima ou pedir para que você faça oi, alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é dizer não. Não vai, não quero, não. A segunda coisa é grite. Grita, 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 faz um escândalo, porque nenhum abusador quer ser exposto. Terceira coisa, saia correndo. Corra para o mais longe que você puder, chuta o que tiver que chutar, sai correndo. E quarto, conte para uma pessoa da sua rede de segurança. E aí você precisa determinar quem é a rede de segurança. É o papai, é a mamãe, é a professora, é a avó, quem é? Pense bem com carinho quem é essa rede de segurança, porque 80% dos casos de abuso é dentro do ambiente familiar. É triste. É, e já que um assunto vai puxando o outro, emendando, né? A rede de segurança muitas vezes vem dos profissionais que lidam com a criança também, né? Qual que é o seu projeto, o projeto do Instituto para essa questão? Qual que é o seu sonho para a questão de conscientização e prevenção com grupos, assim, escolas,
profissionais da saúde, profissionais da infância? Qual que é o sonho do seu projeto para isso? Eu entendo que a criança ela tem uma rede de proteção e quando toda essa frente trabalha em defesa da criança, a gente tem crianças seguras. Então, o primeiro polo ali é o familiar, né? A família. O segundo é a escola, né? Quem é a segunda pessoa que essa criança convive todos os dias e que confia? O professor. Né? Então, muita coisa às vezes chega para o professor que não chega para a família, não chega para a família. Então, o professor precisa se capacitar e saber como acolher, como atuar, como ouvir, como conversar com os pais, né? Como lidar em casos de observar situações ali de abuso. E o terceiro é as igrejas ou as instituições religiosas em que essa criança frequenta. Então, se ela tem um pastor, um líder, um voluntário, alguém que atua com ela, também é uma pessoa de segurança. Então, eu falo que se essas três frentes trabalharem em defesa da criança, a gente vai ter uma rede ampla de proteção. Todos têm que falar a mesma língua, né? Saber como abordar, saber como ensinar, instruir, saber como defender, se precisar ali entrar em defesa da criança, denunciar, apontar, enfim. Então, o Instituto hoje vem para promover capacitação nessas três frentes. Eu tenho capacitação para os pais, né? Como você ter o seu lar, um ambiente seguro, um ambiente afetivo, como é que você trabalha essa questão emocional na criação, na educação dos seus filhos, né? Como você trabalha essa questão sexual. Eu tenho a capacitação para os professores, como você atua na escola, né? Como você desenvolver projetos de prevenção ao abuso infantil dentro do ambiente escolar, de educação emocional, como você fazer trabalhar com oficinas, ou então até incluir dentro da grade curricular da escola já. Nós trabalhamos com esse tipo de, como chama, gente? Consultoria, né, de como você implementar ali a sua grade curricular para poder desenvolver todos os profissionais que atuam com a criança dentro do ambiente escolar e nas instituições religiosas, como os pastores, padres, afins, como acolhem as famílias, como que vai falar, trabalhar essa questão da denúncia, como ter um ministério infantil ou atuação com a criança ali de forma protetiva, como você fazer isso. Então, hoje o Instituto vem trabalhando nessas três frentes, porque nós entendemos que são as três frentes mais importantes ali da rede de segurança das crianças e dos adolescentes. Rodrigo, enquanto eu trabalhava com a questão de abuso eventualmente, eu percebi que professores, muitas vezes, até mesmo diretores de escola, têm muita dificuldade de denunciar. Já tive vários depoimentos pessoais de professoras que tiveram casos suspeitos e que eu mesma fiquei horrorizada de ela falar. Eu não fiz nada, eu deixei para ver, para ter certeza. Eu tinha medo de eu estar exagerando. E eles têm muito medo de expor a criança ou expor o pai. Ou como que você lida com essa questão do medo, do tabu do medo que as pessoas sofrem para poder agir nesses casos? Porque muitas vezes as pessoas não querem nem saber do nosso trabalho de exploração sexual, de abuso sexual, porque as pessoas não querem se envolver. As pessoas têm medo de mexer com o filho dos outros, têm medo de mexer com o pai do menino, têm medo de denunciar. E é, eu já vi 2 ou 3 casos de professora que, para mim, ela tinha certeza no coração dela que era abuso, mas ela se negou a assumir isso porque ela tinha medo de se envolver. E eu acho que quando a gente tenta, às vezes, entrar numa escola, entrar em alguma instituição para fazer a prevenção, às vezes o medo que vem lá na própria diretoria é como que eu vou deixar minhas professoras cientes disso e elas vão começar a ver casos e eu vou fazer o que com isso? Eu vou perder os pais dos meus alunos, eu vou perder meus alunos. Como a gente rompe essa barreira do medo, do tabu e pensa mais na proteção da criança? Olha, esse é um grande desafio mesmo, né? E eu falo que é falta de conhecimento, falta de preparo, porque o mínimo de conhecimento que você vai tendo, vai buscando informação, você vê que não é desse jeito, não precisa ser assim. É claro que se eu fizer uma denúncia, não significa que o pai da criança ou a pessoa que está sendo denunciada vai sair dali presa. Não é assim que funciona, né? Para eu fazer uma denúncia, vai ser aberta uma investigação para se apurar o caso e ter certeza de que aquilo aconteceu.
Agora, eu acho que vale uma conscientização geral e a gente tem trabalhado muito para trazer essa conscientização para a área da educação ali nas escolas, os professores, coordenadores, toda a diretoria, de que o professor ele é uma pessoa de segurança dessa criança. Talvez essa criança, a única esperança dela é que o professor escute. Porque às vezes dentro de casa ninguém tá ouvindo, ela tá gritando pedindo por ajuda e ninguém tá percebendo. Então talvez a única pessoa que ela tem naquele momento é o professor. Às vezes é a tia da cantina, né? A moça é a tia da limpeza que fica nos intervalos, sabe? Então a gente precisa ter toda, não é só o professor atua mais diretamente, é a figura principal, mas toda a equipe que atua dentro do ambiente escolar precisa ser treinada e capacitada. Às vezes é na saída da escola, o segurança da porta pegou alguma coisa que aconteceu e leva o relato. Então, primeiro, assim, precisamos levantar uma bandeira em defesa da criança. Gente, criança precisa ser defendida. É uma criança pedindo ajuda. Alguém tem que se levantar, não é possível, tem que gerar uma indignação. É claro que os professores têm muito medo, principalmente com que é muito mais evidente casos assim, quando é uma escola que está numa região mais de periferia, né? Então, às vezes tem medo porque o pai da criança é uma pessoa que está envolvida com tráfico, às vezes, né? Então, eu tenho medo de denunciar e me mandar me matar. Então, o caso é muito mais Sim, complicado, né? sim. A realidade hoje ela é muito complicada, né? A gente vê notícias hoje, por exemplo, de. Eu vi ontem, acho que foi uma professora numa escola estadual. Ela foi agredida por 3 alunos do terceiro ano dentro da sala de aula. Amarraram sacola nela, chutaram ela. Agora você imagina, ela é uma professora, né? Então, debaixo de que pressão de medo que esses professores estão? Depende muito. Você vê escolas que têm trabalhos fantásticos, mas tem outras que não têm coragem de Aí mexer. você está falando aqui algo que eu achei interessante. Olha, acho que tem medo sim. Na escola do meu filho, mandaram material sobre o Maio Amarelo, sobre acidente de trânsito, mas o Maio Laranja, nada. Tá vendo? É um absurdo, porque não querem mexer, porque tem medo de que o pai fale alguma coisa. E por outro lado, tem muitas escolas que eu acompanhei que a realidade é outra. Os pais transferem toda a parte de educação sexual para a escola. Ah, eles vão ver isso quando chegar lá no quinto ano, que vai falar do corpo humano, das partes do corpo humano, e aí o meu filho vai descobrir. Quando Olha, chegar no quinto ano, deixa eu te falar uma coisa. Quando chegar no quinto ano, seu filho já tá dando aula de como fazer e de que forma fazer, né? Porque hoje a coisa não tá mais assim. Hoje, olha só, o índice de crianças que têm acesso à pornografia hoje, em média, as crianças com 10, 11 anos, muitas já estão viciadas em pornografia. Estou falando de 10, 11 anos. Então, é assustador o que está acontecendo. E aí você pensa, uma criança nessa idade viciada em pornografia, ela vai se tornar um abusador. Porque não. ela tá aprendendo o sexo da forma mais brutal. O que que ela vai ser? O que que a cabeça dela tá envolvida nisso? Eu tenho medo, eu já falei para o meu filho, né, que eu tenho um filho de 7 anos, eu já falei para ele que tomar muito cuidado na escola com os amigos maiores, porque infelizmente a gente sabe que às vezes os meninos veem coisas assim na internet e às vezes quer pegar os pequenos, infelizmente. Então, assim, às vezes pensar, tá aqui na escola, é meu colega, é meu amigo. Não, tem que ficar esperto. E aí eu ensino o dedo lá, os cinco, qualquer coisa, grita, corre. Grita, sai correndo. É isso aí, a gente tem que ensinar. Então, enfim, é uma luta constante. Eu acho que é uma Olha que batalha legal, que a a gente Thalita tá tem. falando aqui, ó. Tem uma amiga que o filho autista foi abusado na escola. E aí Olha aí. tá dois problemas, né? Duas coisas É. que precisam ter inclusão na escola, o autismo e Hoje a coisa tá um absurdo, né? Eu tava vendo ali uma matéria que saiu, tinha uma delegada que tava mostrando que a inteligência artificial tava pegando, criando corpo em rostos de crianças que tinha síndrome de Down e fazendo aqueles vídeos animados falando, olha, eu tenho Down, mas eu sou mulher, não tenho um corpo igual ao meu. Gente, eu não tenho nem palavras, assim, como a é loucura que que o mundo tá. Então, a gente tem que fazer. E aí não é só
emocional, educação sexual. Não, educação digital. Eu preciso ensinar meu filho sobre conteúdo, o que vê, o que não vê, o que é bom, o que não é, né? Tudo isso a gente, quanto instituto, também está promovendo aí para poder capacitar e levar com o maior conhecimento que a gente puder para que os pais estejam preparados, os professores estejam preparados para poder trazer conhecimento para essas crianças, para esses adolescentes e a gente tentar, de alguma forma, diminuir esses índices que são hoje assustadores, né? Como a minha área é mais criminal, eu tenho vontade de fazer uma cartilha, um livro voltado para adolescentes, para prevenir a exploração sexual na questão de oferta de emprego, namoro virtual, essas coisas. Então, o meu trabalho foca mais em adolescentes. Mas eu também sinto que vou ter a mesma dificuldade para entrar em escolas, com pais, porque eles não querem, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa superar. As pessoas entenderem que prevenir não é ensinar a pessoa a fazer, não é pegar e falar de sexo, não é ensinar a criança a se defender, ensinar o adolescente a se defender. Tem muitas formas certas, né, de fazer isso. Então, assim, é um desafio. E assim, para encerrar, Adri, eu vou fazer uma pergunta que eu ia fazer lá no começo e acabou passando. Por que que o nome do Instituto Carvalho? Por que Carvalho? Para as pessoas saberem. Legal. Carvalho é o meu sobrenome, né? Mas Carvalho também é o nome de uma árvore muito grande, muito resiliente. O carvalho, ele é uma árvore que tem raízes muito profundas, né? E ela é uma árvore resistente. Resistente à tempestade, resistente por ter raízes profundas, ela é resistente. Então, quando eu trouxe Instituto Carvalho, eu trouxe entendendo que as nossas bases muito sólidas ela levará ali a crianças a se tornarem famílias resistentes, homens e mulheres resistentes, né? Então eu trabalho nas raízes, Uau! né, na educação para promover árvores fortes, frondosas, resistentes, resilientes. Então, essa foi, por isso eu sou apaixonada pelo nome do instituto. Eu briguei muito por esse nome para conseguir ter esse nome para mim, porque ele tem um grande significado. Ai, que legal, parabéns. E para encerrar, Adri, eu vou falar para você deixar uma mensagem para motivar as pessoas que querem se envolver, para motivar as pessoas a fazer parte de algum projeto, a fazer algum curso com você, que você promova. Que, assim, motivação para as pessoas que querem atuar e que estão dispostas a divulgar, a compartilhar, a defender. Faz um apelo aí para Gente, o gente. apelo é simples. Por favor, adquiram conhecimento, sabe? Falem, levantem essa bandeira em defesa da criança. Todo olhar é um olhar, né? Todos nós temos o dever de defender a criança e o adolescente. Se você está dentro de um ônibus e percebe uma situação, intervenha. Não fica na dúvida. Vamos pecar pelo excesso, né? Mas vamos garantir a segurança das crianças e adolescentes. Se você está vendo uma criança sozinha andando na rua, chega junto, vamos entender de onde essa criança saiu, tá perdida, o que que aconteceu, sabe? Uhum. Todo mundo tem que entrar em defesa, ter esse olhar que todos nós somos responsáveis em levantar essa bandeira em defesa. Pais, né? Procurem conhecimento, né? Busquem informação para que vocês deem informações, alimentem os filhos de vocês de informação. Agora em agosto, nós vamos estar lançando o nosso curso de 4 encontros online, ao vivo, para a gente poder conversar, tirar dúvida, com temas muito legais, voltado para a educação emocional e sexual e digital para os pais nesse primeiro momento. Né? Então, agora em agosto sai esse curso presencial com preço super acessível para que você possa estar junto e juntos nós Presencial levantarmos essa bandeira. online, desculpa. O curso em agosto vai ser lançado, ele é online ao vivo, né? Não é gravado. Então, é um diferencial, porque hoje não tem ainda ninguém que faça esse tipo de curso. Todos os cursos que são oferecidos, eles são virtuais. E o que nós estamos propondo aqui é o online, para que haja essa interação, para que possa tirar dúvida ao vivo, conversar, trazer casos e tenha esse momento de troca, né? Que é muito rico esse momento de troca. Então, em agosto, fique ligado, a gente vai estar divulgando em breve o link de inscrição.
É, nós já estamos atuando nas escolas, então, se de repente você quer levar esse projeto lá para a escola dos seus filhos, do seu adolescente, às vezes os pais conseguem levar o projeto melhor do que a gente, porque o pai conhece a coordenadora quer dar atenção para o pai, e aí a coisa começa a tomar uma outra proporção, né? Então, no link da minha bio tem lá todo o material que pode ser levado para a escola levando capacitação para os profissionais ali do ambiente escolar, mas também oficinas, né? Oficinas para as crianças, para trazer educação sexual na linguagem delas, né? Então, não deixem de fazer, procurem estudar para que todos os tabus sejam quebrados, né? Conhecimento é poder, conhecimento é poder. Então, eu acho que é isso. Só para deixar destacado, assim, por último, o seu instituto, ele fala a linguagem de cada grupo, né? Quando você faz workshop para crianças, vocês trazem uma linguagem Sim, infantil, vocês sim, falam com os pais, falam, aí vocês trazem apropriado para cá, você consegue sim. todos os grupos e dentro de cada um você tem uma forma de lidar, né? O que é para os pais, a gente vai trazer na realidade familiar os pilares mais importantes a serem trabalhados dentro do ambiente familiar, né? A gente fala para pais com exemplos, tem material, enfim. Quando eu levo oficina para as crianças, aí a gente está falando de uma linguagem lúdica, né? Então, para a criança, é uma linguagem lúdica dividida por faixa etária. Então, a gente traz música, tem brincadeira, tem dinâmica, tem contação de história com os fantoches. Então, é todo um movimento lúdico ali para que a criança aprenda brincando de forma leve, tranquila e aprenda a se defender. Então, nós trazemos para as crianças assim, o que é toque bom, o que é toque ruim, né? O que é as emoções, né? Como eu fico feliz, triste, a gente fala um pouquinho das emoções. A gente fala sobre as partes do corpo, quais são os nomes, a importância de saber a diferença de um e do outro. Para os pais, a gente vai trazer também o que esperar em cada faixa etária, né? Quando eu falo com os pais, eu falo o que você tem que esperar de normal e o que você vai identificar que não é normal, né? Ah, meu filho de 3 anos está tendo esse comportamento, é normal ou não? Então eu trago o que, que é normal, esperado da idade, o que não é esperado da idade, que aí é um alerta, né? Algo está sendo comunicado. Então, agora, para os profissionais, né, para os professores e todos os profissionais da escola que queiram receber essa capacitação, aí a gente vai falar de lei, a gente vai falar de BNCC, a gente vai falar de abordagem. Nós ensinamos os professores a fazer as oficinas, né? Então, dentro do dia a dia, eles mesmos podem fazer as oficinas com a criança. Pode ser uma cultura da escola, né? Uhum. Essa cultura. A escola é certificada, o que é ótimo, porque essa escola vai poder dizer: olha, aqui nós temos a cultura da proteção, somos certificados pelo Instituto Carvalho, toda a nossa metodologia que é em defesa da criança, enfim. Então, todo esse trabalho aí que a gente tem para oferecer. Dri, muito obrigado por aceitar ter essa conversa gostosa, Foi muito bom. Eu que agradeço. ouvirem isso de uma forma leve, verem que também não é um bicho de sete cabeças, aprender e ensinar isso para as crianças, né? É isso aí. Muito Obrigada pela oportunidade, foi muito legal, gente. Foi um prazer estar aqui com você, Rita. E também o seu trabalho é muito importante, né? Eu fico acompanhando aqui, é de doer, né, gente? E o tráfico humano é uma coisa real, é gritante, tá acontecendo e é uma coisa levando a outra, né? São duas frentes assim que caminham juntas. sim, não é Então, para quem não ouviu, né, a live anterior da Rita, ela entrevistou uma menina que quase sofreu o sequestro. Então, nossa, vale muito a pena você ir lá para você ver como a falta de educação digital. Olha aí a importância da educação digital, o que quase aconteceu com a Thalita. Então, fica aí a dica, gente, para você assistir a live lá no perfil da Rita. gostaram, compartilhem, envia para os seus amigos, sigam o Instituto Carvalho e me sigam aí também, tá, gente? Obrigada. Obrigada, boa noite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Continuem aí nos apoiando, nos ajudando e aprendam tudo que puderem aí no Instituto da Dri. Ela sempre passa lá 5 dicas disso, 5 dicas daquilo, vídeos, lives. Não deixe, não percam nada. Ative o sininho lá para ver tudo que ela. E sexta-feira não, segunda-feira, mais uma live falando sobre jogos sexuais, o que esperar e o que não esperar. Te vejo às 21 horas lá no @iac.instituto Carvalho. Eu às 20 horas, segunda também, eu vou entrevistar, Ah, pessoal, verdade. o Muito bom. doutor
Edel Torres. Ele também trabalha contra o tráfico humano já fazem 20 anos. Ele tem 2 livros sobre o assunto. Um dos livros dele, Tráfico de Mulheres, foi uma das inspirações para a novela da Globo sobre tráfico de mulheres. Ele tem muita experiência na área. Agora ele está lançando um livro sobre a migração que acontece de um país para o outro e as pessoas que aproveitam da migração para criar vítimas do tráfico sexual. E ele é uma pessoa muito rica para ensinar sobre isso. Então, pessoal, não perca, segunda-feira às 20 horas aqui na Missing, É isso aí, e dia às 21 21 das falar manhã. de Instituto Carvalho, tá bom? Abraço, pessoal. Obrigada por tudo. Boa Tchau, noite, gente. Obrigada, Rita. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.